O inferno não teme igrejas lotadas, mas estremece diante de um cristão que vive para Deus. Quem são os 5 tipos de crentes que Satanás mais teme? E você está entre eles? Há uma guerra sendo travada neste exato momento. Não é nos campos de batalha que os jornais relatam, nem nas tensões políticas entre nações. Falo de uma guerra silenciosa, mas brutal, invisível aos olhos naturais, porém palpável no espírito. É a guerra entre o reino da luz e o império das trevas. E você, meu amigo, está no centro desse conflito. Satanás não teme a aparência da religiosidade. Ele não treme diante de títulos ou cargos eclesiásticos. O que faz o inferno estremecer é um cristão que conhece sua posição em Cristo, que vive com ousadia, santidade e autoridade, e nesse exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, o inimigo faz de tudo para que você continue distraído, indiferente, acomodado. Mas há um grupo especial que ele teme profundamente. Homens e mulheres que decidiram não brincar de cristianismo. Pessoas que entenderam que não há tempo a perder, que a batalha é real e que a vitória já foi conquistada na cruz. Agora é preciso lutar para manifestá-la nesta terra, e eu quero falar com você sobre esses guerreiros, os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ser um cristão que o inferno teme. Inscreva-se no canal e assista até o final para uma revelação que vai mudar sua vida. Antes de continuar, permita-me fazer um convite com urgência e fé. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Se essa mensagem já tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com quem você ama. Não deixe essa palavra morrer em você. Seja parte de uma geração que compartilha a verdade sem medo. Hoje, mais do que nunca, precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, como está escrito em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E muitos estão lutando essa guerra completamente desarmados. Pior, sem sequer saber que estão sendo atacados. O diabo não se importa com igrejas lotadas se elas estiverem espiritualmente vazias. Ele não teme louvores, senão a vida de adoração. Mas ele recua, e recua mesmo, diante de um homem ou uma mulher que sabe quem é em Deus e que não vive para este mundo. Há cristãos que fazem o inferno tremer cada vez que se levantam da cama. Eles não são muitos, mas são reais. E você pode se tornar um deles. Hoje, começamos uma jornada espiritual. Uma jornada que vai te mostrar as armas, os segredos e o coração de um cristão que o inimigo não consegue parar. Mas lembre-se, essa jornada exigirá algo de você. Não apenas ouvir, mas decidir. Não apenas crer, mas viver. Porque no fim das contas, o inferno não teme o que você diz. Ele teme o que você se torna. Você está pronto para descobrir quem são esses cristãos? Está pronto para se tornar um deles? Então, continue comigo. Há um som que ecoa no céu e na terra quando um homem decide andar em santidade. Não é o som de sinos ou corais, é o som de guerra. Porque a santidade é mais do que um comportamento religioso. É um grito de rebelião contra o império do pecado. É um não ao sistema deste mundo e um sim absoluto à vontade de Deus. E nada provoca mais fúria nas trevas do que um cristão que escolhe viver separado, puro, irrepreensível. Satanás odeia a santidade porque ela revela aquilo que ele perdeu para sempre. Ele foi expulso
da presença de Deus, justamente porque a santidade é inegociável. E quando um filho de Deus decide viver em santidade, ele se torna um lembrete constante do que o diabo já não pode mais ter. É por isso que o inferno investe tanto contra a pureza. É por isso que as tentações são tão sutilmente arquitetadas, porque um cristão que se santifica não é apenas diferente, ele é perigoso. A santidade não é um dom para poucos, é um chamado para todos. Como está escrito em 1 Pedro, 1 versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. E esse chamado não é apenas moral, é estratégico, é uma preparação para a guerra. Deus só confia batalhas espirituais àqueles que vivem limpos diante dele. Você quer que Deus te use com poder? Então fuja do pecado. Viva como Daniel, que preferiu enfrentar a morte a comprometer sua integridade. Viva como José, que fugiu da tentação mesmo quando ninguém o veria. A santidade é como uma armadura espiritual. Não apenas te protege, mas te posiciona. O mundo pode te rejeitar, zombar, ridicularizar. Mas no céu, você é reconhecido e no inferno, temido. Porque o diabo sabe, quem anda em santidade está caminhando com Deus. E quem caminha com Deus não pode ser derrotado. Você pode até não se sentir digno, pode olhar para si mesmo e ver falhas, lutas, quedas. Mas escute, a santidade não é sobre perfeição, é sobre separação. É uma decisão diária de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. É confiar no sangue de Jesus, que te purifica, levantar-se após cada queda e seguir com os olhos fixos na eternidade. Queridos, o mundo diz que pureza é fraqueza, mas o céu declara que é poder. O diabo sabe que uma vida santa fecha as portas para suas estratégias. Ele não consegue manipular alguém que tem um coração limpo diante de Deus. Ele não consegue tocar alguém que decidiu viver acima do padrão deste mundo. Você quer que sua vida espiritual seja levada a sério no céu e temida no inferno? Então comece aqui, com a santidade. Renuncie o que te contamina. Abandone o que entristece o espírito. Peça a Deus um coração limpo e se prepare, porque quando a santidade entra, o céu se move e o inferno recua. Gostou da mensagem? Curta agora, comente fogo e se inscreva para não perder o final surpreendente deste vídeo. Há algo que muda o ambiente, move o céu e paralisa as trevas: a oração. Mas não estou falando de palavras vazias, lançadas ao vento, nem de repetições religiosas, aprendidas por tradição. Estou falando de um cristão que ora com fervor, com lágrimas, com fé. Alguém que conversa com o Todo-Poderoso como quem empunha a espada em pleno campo de batalha. Esse tipo de oração faz Satanás tremer. A oração não é apenas uma prática devocional. É uma arma de guerra. É através dela que tomamos posse da autoridade que Cristo nos deu. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declarou: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Mas muitos cristãos vivem como se fossem vítimas, não guerreiros. Como se tivessem que suportar o mal, não confrontá-lo. Tudo porque deixaram de orar como guerreiros. O diabo sabe que um cristão que ora com fé é imparável. Ele pode não ter diploma, pode não ter influência, pode até ser desprezado pelos homens. Mas se for alguém de oração, os céus se abrem em sua direção. Quando você dobra os joelhos, o mundo espiritual se reorganiza. Correntes invisíveis começam a ser quebradas. Muros caem. Demônios recuam, porque um cristão de oração nunca está sozinho. Ele fala com o comandante dos exércitos celestiais. Você lembra de Ana? Uma mulher estéril, ignorada, desprezada. Mas quando ela orou com alma rasgada diante do altar, Deus respondeu. E do ventre daquela mulher nasceu um profeta que mudaria o destino de uma nação. Você lembra de Elias?
um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou e o céu fechou. Ele orou novamente e o céu abriu. A oração tem esse poder. Agora imagine se a igreja voltasse a orar assim. Imagine se cada lar tivesse um altar. Se cada crente buscasse a face de Deus antes de correr atrás das soluções humanas. Satanás teme esse cenário. Ele teme crentes que oram por horas em secreto, que jejuam, que intercedem por outros, que clamam pela nação, que guerreiam pelas suas famílias, porque ele sabe que esses são os que vão feri-lo onde dói no mundo espiritual. Você pode até não ser conhecido na terra, mas se for alguém de oração, seu nome ecoa no céu e causa temor no inferno. A oração não é um último recurso, é o primeiro passo de vitória. E se você quer viver uma fé real, poderosa, cheia do Espírito, então aprenda a orar, com intensidade, com sinceridade, com perseverança. Não há avivamento sem oração. Não há libertação sem clamor. Não há transformação sem súplica. E não há vitória sem joelhos dobrados. Portanto, meu irmão, minha irmã, ore como quem sabe que está diante do Rei dos Reis. Ore como quem entende que Deus ouve, responde e age. Porque quando um cristão ora, a eternidade se inclina para ouvir. Há um campo de batalha silencioso, onde muitas guerras são perdidas antes mesmo de começarem, a ignorância da palavra de Deus. Um cristão sem conhecimento bíblico é como um soldado sem espada, exposto, vulnerável, indefeso. Mas aquele que conhece a verdade da Escritura e a vive, torna-se inatingível. O diabo sabe disso. Por isso, ele teme profundamente o cristão que está enraizado na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com opiniões, sentimentos ou tradições. Ele respondeu com a palavra. Está escrito. Como está em Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 3 vezes ele usou essa arma, e 3 vezes o inimigo foi silenciado. Isso nos mostra que não há argumento mais forte, nem defesa mais sólida, do que a palavra viva de Deus. Ela não é apenas um livro. É uma espada afiada, uma lâmpada para os nossos pés, um escudo contra as trevas. O problema é que muitos cristãos hoje conhecem mais sobre entretenimento do que sobre escritura. Recitam letras de músicas, mas não versículos. Citam conselhos de homens, mas não promessas de Deus. E é por isso que andam fracos, confusos, derrotados, porque sem a palavra não há fundamento. Sem a palavra não há direção. E o inimigo se aproveita disso, semeando dúvidas, heresias e medos. Antes de tudo, clique no like se você crê em Jesus, comente amém e inscreva-se. Fique até o fim. Tem uma surpresa que vai te impactar. Mas quando um cristão se levanta e diz: eu conheço o que está escrito, algo muda. Ele passa a discernir os enganos do diabo. Ele percebe quando uma tentação se esconde sob uma mentira. Ele sabe quando uma falsa doutrina tenta se infiltrar sorrateiramente na igreja, porque a palavra ilumina, liberta, revela e transforma. Satanás odeia quando você abre a Bíblia com fome e sede. Ele sabe que está perdendo mais uma batalha toda vez que você se alimenta da verdade. Meu amigo, minha amiga, você não precisa ser teólogo, você só precisa ser fiel. Leia a Bíblia todos os dias. Medite nela, decore versículos, viva o que ela ensina. Não como um religioso mecânico, mas como um filho faminto que quer ouvir a voz do Pai. A palavra de Deus não foi dada apenas para estudiosos, ela foi dada para todos os que querem viver em vitória. Você quer resistir ao diabo? Então, obedeça a ordem de Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós. E como nos sujeitamos a Deus? Conhecendo e praticando sua palavra, porque quem ama a palavra, ama a Deus. Quem guarda a palavra, caminha na luz. E quem se firma na palavra, não será abalado. Não se contente em ouvir pregações de outros. Vá direto à fonte. Deixe a palavra te moldar, te lavar, te armar. Porque quando um cristão se alimenta da Escritura, ele se torna forte, firme e inabalável. E isso, meu irmão, isso o inferno teme. Se existe algo que o inimigo detesta com todas as forças, é um cristão que conhece sua identidade espiritual. Um cristão que sabe quem é em Cristo é um verdadeiro terremoto no reino das trevas. Ele não vive mais como um escravo, mas como um herdeiro. Ele não caminha mais cabisbaixo, mas com ousadia. Ele não teme o amanhã, pois sabe que é filho do Deus eterno. E isso, meu amigo, é o que Satanás não pode tolerar. Porque alguém que conhece sua identidade se torna impossível de ser manipulado. A grande batalha nos dias de hoje não é contra carne ou sangue, é contra mentiras. Mentiras sobre quem você é. Mentiras sobre o que você pode fazer. Mentiras sobre o amor de Deus. Satanás é o pai da mentira, e seu primeiro ataque sempre será contra a sua identidade. Foi assim com Jesus no deserto. Se és filho de Deus. Veja, ele tentou colocar dúvida naquilo que o Pai já havia declarado, mas Jesus respondeu com a palavra. Ele sabia quem era. Ele conhecia sua origem, seu propósito, seu destino. Você precisa entender, você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que seus erros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é escolhido, redimido, amado, separado, lavado pelo sangue, assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E quando essa verdade invade o seu coração, toda insegurança, medo e acusação perdem o poder. O cristão que conhece sua identidade não se curva diante da perseguição. Ele não se rende à pressão social. Ele não vende sua fé por aplausos ou aceitação. Quer fazer o diabo tremer? Deixe um 5 nos comentários, inscreva-se no canal e não saia até o final. Algo poderoso te espera. Ele sabe que é embaixador do reino, que carrega autoridade, que caminha com a presença de Deus dentro de si. Ele ora com fé. Ele age com coragem. Ele vive com propósito. E sabe o que é mais impressionante? Esse cristão liberta outros, porque a identidade dele é contagiante. Ele inspira. Ele levanta os caídos. Ele sacode os mornos. Ele confronta os acomodados. E por onde passa, o inferno recua, porque a luz da sua identidade brilha sem medo. Ele não vive como vítima, mas como vencedor, porque não olha mais para o espelho do mundo. Ele olha para o espelho da palavra. Você que está ouvindo essa mensagem agora, precisa saber: não há nada mais perigoso para o diabo do que você se levantar em fé com a plena convicção de quem você é em Cristo. Quando você fizer isso, correntes vão quebrar, prisões mentais vão ruir, e a glória de Deus será manifesta na sua vida. E se você está sendo abençoado por essa série de mensagens, agora é a hora de agir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos, vamos despertar uma geração de cristãos que conhecem sua identidade e vivem como filhos do Altíssimo. Existe uma força invisível que move os céus, que ativa anjos, que desarma os planos do inferno e que atrai o coração de Deus como nenhuma outra. A fé viva. Não uma fé teórica, decorada ou de conveniência, mas uma fé que arde, que age, que permanece mesmo quando tudo parece desabar. Satanás não teme um cristão que frequenta igrejas, ele teme um cristão que crê, porque a fé verdadeira torna o impossível inevitável. A palavra de Deus é clara. Como está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
E não é qualquer fé. É uma fé que enxerga além das circunstâncias, que louva antes da vitória, que permanece quando os olhos não veem. Uma fé que diz sim, mesmo no vale, que se mantém firme quando o vento sopra forte, que não negocia com a dúvida, mas responde com confiança. Eu sei em quem tenho crido. Veja Abraão. Ele creu contra a esperança. Quando tudo dizia não, ele disse sim ao que Deus prometera, e isso foi-lhe imputado por justiça. Veja Davi, um jovem diante de um gigante, com apenas uma funda e uma pedra, mas cheio de fé. Ele não viu o tamanho de Golias, viu o tamanho do seu Deus, e isso fez toda a diferença. A fé que Satanás teme é essa, ousada, vibrante, corajosa. Uma fé que não se curva diante da lógica, mas se ergue sobre promessas eternas. O inimigo trabalha com o medo. Ele semeia dúvidas. Ele sussurra impossibilidades, porque sabe que se conseguir apagar sua fé, poderá enfraquecer sua caminhada. Mas o justo viverá pela fé. Quando você crê, você se torna inabalável. Você ora com poder. Você louva com esperança. Você caminha com autoridade porque sua força não vem de você. Vem do Senhor dos Exércitos. Uma fé viva não é cega. Ela enxerga com os olhos do Espírito. Ela não nega os problemas, mas confessa a soberania de Deus sobre eles. Ela não ignora as lutas, mas avança com coragem, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fé não é emoção, é convicção. É certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E é por isso que Satanás odeia a fé. Porque um cristão cheio de fé é um problema para o inferno. Ele resiste, ele persiste, ele avança, ele declara cura, mesmo diante da enfermidade. Ele prega salvação, mesmo quando é perseguido. Ele planta em meio à escassez. Ele continua mesmo quando todos desistiram. A fé viva é uma explosão de glória que o diabo não consegue deter. Você pode estar enfrentando a maior prova da sua vida, mas se tiver fé, você já é mais que vencedor. O inferno pode rugir, mas não poderá te parar, porque sua fé te conecta ao trono, te alinha com o céu e faz com que os planos de Deus se cumpram em sua vida no tempo certo. Chegamos ao momento mais decisivo dessa jornada. Depois de tudo o que vimos, a santidade, a oração fervorosa, o conhecimento da palavra, a identidade em Cristo e a fé viva. Agora, enfrentamos o ponto final, a chave que sela tudo, a disposição de morrer por essa fé. E, meu querido, esse é o tipo de cristão que mais amedronta o inferno. Aquele que, mesmo diante da morte, não recua, que mesmo sob ameaça, não nega o nome de Jesus. Satanás pode lidar com crentes mornos, indecisos, acomodados, mas ele entra em pânico diante de alguém que diz: ainda que me custe tudo, ainda que me tirem a vida, eu permanecerei fiel ao meu Senhor. Porque esse é o ápice da entrega. É a fé levada ao extremo. É a obediência até o sangue. E como a Bíblia diz, em Apocalipse 12, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos juntos nessa jornada? Curta, comente "Eu sou", se você quer ser um guerreiro de Deus, e inscreva-se. O final deste vídeo vai te chocar. Esse tipo de cristão não vive para este mundo. Ele vive para a eternidade. Ele já morreu para si mesmo, já crucificou sua carne, já abandonou seus sonhos em troca da vontade de Deus. Ele já não tem medo de perder, porque já entregou tudo no altar. Seu coração já pertence a outro reino, e isso o torna imparável. Porque o inimigo não tem como controlar alguém que não teme a perda, nem mesmo a morte. Lembre-se de Estevão, apedrejado, mas com os olhos voltados para o céu, vendo a glória de Deus. Ou de Paulo, que dizia em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Esses homens não estavam brincando de ser crentes. Eles estavam dispostos a pagar o preço e o fizeram com alegria, sabendo que o galardão os esperava nos céus. O sangue dos mártires não foi em vão. Ele se tornou semente para o crescimento da igreja e testemunho eterno contra as trevas. Cristãos assim se tornam uma ameaça incontrolável. Eles não podem ser comprados, nem silenciados, nem corrompidos. Eles vivem com intensidade, pregam com paixão, amam com verdade, servem com humildade, morrem com honra e vivem eternamente com Cristo. O inferno não tem arma contra esse tipo de entrega. Ouvir a mensagem sobre os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme foi como um despertador espiritual que ecoou profundamente em meu coração. A cada palavra, senti o Espírito Santo me convocando para um chamado maior, um convite a deixar de lado a mornidão e viver uma fé vibrante, autêntica e poderosa. No Brasil, onde a fé cristã pulsa nas ruas, nas igrejas e nos corações, essa mensagem ressoa com força, porque reflete a nossa paixão por Deus e a nossa luta diária para viver segundo os seus propósitos. A jornada descrita no vídeo, santidade, oração fervorosa, conhecimento da palavra, identidade em Cristo e fé viva, não é apenas inspiradora, mas um mapa para transformar nossa vida espiritual e impactar o mundo ao nosso redor. O que mais me marcou foi a ênfase na santidade como uma arma espiritual. No contexto brasileiro, onde enfrentamos tentações diárias, seja na correria das grandes cidades como São Paulo ou no calor das festas populares, viver separado para Deus é um desafio, mas também um testemunho poderoso. Aprendi que santidade não é perfeição, mas uma decisão diária de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Isso me fez refletir sobre áreas da minha vida que precisam de alinhamento. Talvez seja o tempo que passo em redes sociais ou escolhas que não glorificam a Deus. A mensagem me desafiou a buscar um coração limpo, como Daniel e José, que escolheram a integridade mesmo sob pressão. A oração fervorosa também foi um ponto que tocou minha alma. No Brasil, onde a oração muitas vezes é acompanhada por lágrimas, louvores e clamor, percebi que orar como guerreiro é mais do que uma prática. É uma arma que move o céu. A história de Ana, que orou com alma rasgada, me lembrou de momentos em que clamei a Deus em meio às lutas e Ele respondeu. A lição aqui é clara. Precisamos reservar tempo para orar com intensidade, jejuar e interceder, porque isso não apenas nos fortalece, mas abala as estruturas do inferno. O conhecimento da palavra de Deus me fez repensar minha rotina. No Brasil, amamos cultos vibrantes, mas às vezes esquecemos de mergulhar na Bíblia. A mensagem me ensinou que a palavra é minha espada, minha defesa contra as mentiras do inimigo. Decidi ler a Bíblia todos os dias, mesmo que sejam apenas alguns versículos, para me enraizar na verdade e discernir os enganos do mundo. A identidade em Cristo foi outro ponto transformador. Em um país tão diverso como o nosso, onde enfrentamos pressões sociais e culturais, saber que sou filho do Deus eterno me dá coragem para viver com ousadia. Não sou definido pelos meus erros ou pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus declara sobre mim. Isso me inspira a caminhar com propósito, a inspirar outros e a não ceder às pressões. Por fim, a fé viva me desafiou a crer além das circunstâncias. Como Davi diante de Golias, quero olhar para o tamanho do meu Deus, não dos meus problemas. Na vida prática, isso significa orar com confiança, louvar antes da vitória e perseverar, mesmo quando tudo parece impossível. Agora que você foi impactado por essa mensagem poderosa, chegou a hora de agir. Se seu coração queimou com essas verdades, clique no botão de like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares
e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de avivamento. Nos comentários, deixe um amém ou conte como Deus falou com você hoje. Juntos, vamos ser uma geração que faz o inferno tremer e o céu se alegrar. Não guarde essa chama só para você. Espalhe essa luz agora.